tá? Conectou agora. Entrou alguém aí, não. Sou eu. Tem calma. Pegou? Pai do Senhor, irmãos. Já já estaremos ao vivo, tá bom? Na nossa EBD, estamos com a equipe aqui abençoada. Evangelista Samuel já está aqui conosco, o presbítero Arildo, o pastor já está chegando aqui também para dar início. E compartilha aí, ajuda a gente a compartilhar esse trabalho abençoado, ok? Contamos com os irmãos aí. Deus abençoe. Não parar, não? Não, deixa. O problema é que tudo tem que falar aqui, vai sair aqui. Tá, pausa. Para concluir, exclui. Compartilha no meu Face. Isso aqui. Daqui é forma aqui. Eu posso deixar desse. Se eu errar de vez, a gente morria. Caramba! Nova vida. Esse universo não é. Queria sentar para botar o laptop em algum lugar aí. Isso aqui é Pastor, tem uma mesa aí, tem uma mesa redonda, eu vou pegar ali. Não, não pega essa banquetinha aí não, para Aqui ele. eu vou. Tá muito baixo? Muito baixo para você essa banqueta? Fica. Porque eu vou derrubar o negócio ali, tá ligado? Ah, Ali é muito alto pra mim. Pô. mais ou menos.
Prazer com café. Pode. Senta aqui. Pode sentar aí? Já é 10 horas? Não. Não. Um café com água. 10, 12 minutos ainda. Eu vou pegar uma mesa. Pega uma faca para virar massa também. A gente está tomando café, pessoal. Estamos se preparando aqui para dar uma escola dominical abençoada. Glória a Deus. Tá tudo certo? A internet funcionando bem? Tá. Hoje está puxando aí, ó. O Domingo já tem um modo. Tem que aproveitar. Fala aí pro pessoal bem. Tem que aproveitar e mudar depois. Toma. A paz do Senhor para todos. Amém? Deus abençoe aí. Daqui a pouquinho, nós estamos dando início à escola bíblica dominical, viu? Então fica atento aí. Que a gente está se preparando aqui para uma grande aula hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Bicho, que eu sou aí. Não, eu que botei. Vou pegar o começo. Não, se não tiver. Tem. Tá todo mundo aí. Se ficar falando. Eu repreendi todos os. Vai ser só chuchu. Alguma extensão aí, ó. Eu trouxe um, se precisar eu vou colocar aí. Acho que é o que não alcancei. Eu fiz uma de 200 metros. Vamos ver. Eu consegui puxar um boneco no mercado de 200 metros. Já está ligado no mercado no fio. Tá no lateral. Deve fazer hoje, pode fazer amanhã. O culto vai ser lá hoje, né? Sim. A gente deixa funcionando já aí. Porque a do Isaac é só 50 mesmo. O Isaac é fraco, entendeu? É antigo, né? E a Antigamente era assim. Né? essa agora que manda para os Isso aqui, essa tomada aqui que não é legal, né? Só a tela ali que funciona perfeitamente. Tem algum problema com botar a mesa do lado lá? Não. Deixa eu dar um. Esse aqui, isso aqui. Sério? É, quase um andor. Obrigado. A gente esqueceu de dar uma oportunidade. Quer botar um sim? Não, passa para esse lado aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Me ajuda aí, Anderson. Não pega tiro, não. Eu lembrei desse detalhe. Pega a mão, não. Pega nosso não, não dá para pegar nosso? Wi-Fi? É. Vamos ver o que isso é. Não apareceu lá. Eu vou. Acho que eu tenho. Eu vou botar pegando.
instalar em 5 aparelhos diferentes. Aí o que eu fiz? Passei para o meu pai, para minha mãe, para a Cláudia, para mim, e deixei uma reservada o laptop. Rapaz, eu não consigo instalar esse negócio aqui. Você vai baixar? Que tribulação, oi? Não, o negócio não é baixar, o negócio é fazer funcionar, né? Ah, já está baixado. Tá aqui, ela tá aqui, mas não roda, não entendi o porquê esse mistério. Mas tá bom. Aí ainda peguei um vírus ontem, por causa dela. A carinha fez anúncio de tudo, viu? Chegando já pra ele. O meu laptop naquele dia não pegou, né? Aí Ele que O deu sinal. Deus enviou o pessoal para mim. Deus enviou gente para ajudar. Ele é ruim de convidar as pessoas precisam vir. Então, assim, alguma coisa. Não pode. O João está trabalhando entrar. Tá, pastor. Pastor, sempre aí. Não? Ajuda a gente ali, pessoal. O pessoal vai gostar. Né? As vezes são baixas, né? Chega a mochila, tava feio. Parece uma mochila colorida. Agora ele quer atuar. Cara, é assim. Engraçado, porque ele não, com certas coisas ele não é assim, mais cuidador, outras coisas não. Pra frente tá filmando. Tá filmando lá. Já. Deixa eu passar por aqui, não ficar feio. Estava filmando. Os peixes na noção, então. Combinado. Eu como carne, mas eu só como carne. Ah, você ali também? Eu como testemunho. Você acompanhou. Acho que não hoje pode vir, terça-feira. E a carne sabe nada. Terça-feira. Ninguém abriu o portão para não ver. Hoje é zero. O vinho contra filé mal passado. Cebolado. É isso aí, então. Essa é sem microfone mesmo. É o. Eles falaram que ficou bom da última vez. Aleluia. E falar isso é só bom. Eu esqueci de. A gente anunciou aí, não foi? Foi. Eu comprei 3.
está lá na restauração lá de Santa Sofia, onde moram os parentes da Cláudia. Eles montaram um mini estúdio deles também em São Paulo. Trilho de corte, som, tem 3 câmeras profissionais. E já vem desenvolvendo esse trabalho já há algum tempo, né? Deve ter pelo menos uns 4, 5 anos de estrada. Eles conseguiram juntar os recursos para fazer os equipamentos, pelo menos um mini estúdio móvel. Legal, né? Aí eles até improvisam algumas coisas. Refletor, por exemplo, ele não tem, né? Profissional. Ele montar umas caixas de papelão grandes, abertas, forradas de papel alumínio com uma lâmpada bem forte. Perfeito. Na rua? Tá? Trabalhou. É dentro de uma sala que eles usam para reunião. Mas é uma sala bonita, espaçosa, com bastante tomada. Então, eles conseguiram montar lá. Não está tendo nada, né? A igreja está sendo transmitida também pela internet. Aí eles conseguiram ao longo do tempo aí juntar esse material. E eu fui abençoado. O barulho tá forte, pode sacar. Às 10 componentes. 17, agora para o pessoal. Isso. Não. Eu. Mário. Pastor. Só vai pensar. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar início à nossa EBD online e hoje a gente, graças a Deus, o nosso pastor presidente já está aqui conosco, o evangelista Samuel, nosso superintendente está aqui à minha esquerda, presbítero Arildo, que nos deu essa oportunidade. Eu já agradeço, Arildo, por essa oportunidade. À minha direita, presbítero Anderson, o nosso discípulo convertido. Anderson, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Deus abençoe o professor, um homem de Deus, um homem comprometido com a palavra. Para a nossa irmã cantora e professora, irmã Carla Santana, já está aqui prontinha também para nos ajudar e colaborar, né, para que essa EBD de hoje, tão diferente, né, que nós estamos acostumados durante todos esses anos, mas tem sido bênçãos nas nossas vidas aqui, e hoje, mais uma vez, eu tenho certeza que será bênção para a glória de Deus. Nós vamos orar, ok? Começamos com oração, com a palavra de oração, com o nosso presbítero Anderson, orando, elevando uma palavra de oração a Deus. Oremos, irmãos. Amado e soberano Deus, nesse momento, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mesmo estarmos passando por essa dificuldade no nosso país, no mundo inteiro sofrendo isso, mas a tua igreja não para, Senhor. A tua obra não tem parado, os teus servos têm trabalhado incansavelmente. E estamos aqui reunidos para recebermos de ti, Senhor. Fala conosco, usa cada professor, cada participante, Senhor, desta mesa. Pai amado, os alunos que estão nos assistindo, abençoe cada lar, Senhor. Que o teu Espírito esteja dividindo uma porção a cada um, segundo a tua vontade e o teu querer. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. A lição de hoje é a lição de número 2, 12 de abril de 2020, sobretudo também uma data muito especial, né? Louvamos a Deus no dia de hoje. Nós, graças a Deus, cremos e estamos aqui porque Jesus ressuscitou. Glória a Deus por isso. O tema da lição é a sublimidade das bênçãos de Deus. Lição de 12 de abril de 2020. Esta aqui é a nossa nova revista. Você que não possui ainda, ok? Essa aqui é a nossa nova revista. Você tem aí como
você visualizar essa lição de hoje e acompanhar conosco. Se você não está de posse dessa revista aqui, ó, se você não está de posse dela, você pode abrir a sua Bíblia. Faça o seguinte, abra agora a sua Bíblia no livro de Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e fica aí ligadinho desde o capítulo 1 em diante, que a nossa lição está baseada no capítulo 1, verso de número 3 em diante. Sobretudo, a nossa leitura bíblica em classe, ela é Efésios capítulo 1, verso de número 3 e o verso 4, capítulo 9, depois verso 9 ao verso 14, ok? Capítulo 1, do verso 3 ao verso 4, depois nós vamos pular para o verso 9 e vamos ao verso de número 14, nós teremos uma leitura aqui abençoada pelo nosso superintendente, o presbítero Arildo, vai estar lendo a nossa, a nossa leitura bíblica em classe, ok? O texto áureo já é um texto profundo e abençoado. O texto áureo está dizendo: bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, verso de número 3. Irmã Carla, a lição ela é muito profunda, e desde o início da lição aqui a gente já tem aqui uma revelação da parte de Deus que está clara. O textual já revela isso para a gente, dizendo o seguinte: bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas. Está no plural, né? Não está dizendo assim no plural no sentido pejorativo, por algumas, uma ou outra, está dizendo todas. Realmente a gente pode gozar dessa alegria. Deus já nos abençoou com todas, não nos falta nada mais diante de Deus, nosso Pai. Com certeza. Primeiramente eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, todos os nossos telespectadores, ouvintes, com certeza, pastor Márcio. Quando a Bíblia fala aqui, quando o textual diz o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, é porque as bênçãos espirituais de Deus são na sua totalidade. Deus não nos privou de nenhuma delas. Deus, pelo contrário, Ele nos deu a salvação e nos outorgou automaticamente todas essas bênçãos advindas de Deus. Não nos falta nada. Nada. No que tange Criador para criatura, nós temos o suficiente no âmbito espiritual para estarmos de pé. Glória A a Deus. Bíblia diz que os filhos dos leões sofrem e sentem necessidade, mas o servo de Deus de nada tem falta. É o texto que nós estamos comentando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A nossa verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A verdade prática é uma verdade e ela é prática, sobretudo também ela está ligada na próxima lição, não é isso, Arildo? Está ligada na próxima lição, uma lição poderosa e profunda. Arildo já está mastigando bastante essa lição para nos abençoar também. Glória a Deus por isso. Temos a leitura diária e vamos agora à leitura bíblica em classe com o nosso superintendente que vai nos honrar. Amém. Arildo, seja bem-vindo, meu presbítero. Deus abençoe. Pai do Senhor, motivo de muita alegria estar nesta manhã participando dessa mesa aqui abençoada junto com meus irmãos e com a igreja de cada um que se encontra nos seus lares, né? Sabemos muito bem que o nosso pastor tem nos ensinado e conhecemos que a igreja não está entre quatro paredes, a igreja somos nós, aqui os presbíteros, os pastores e a igreja que se encontra no seu lado. Com a tua permissão, o pastor Márcio, que está na direção agora da escola bíblica, eu queria trazer a etimologia da palavra sublimidade, para poder a gente dar início aqui à nossa leitura bíblica em classe. E eu abordei 3 tópicos aqui para poder a gente entender bem o que é uma coisa sublime, né? Porque a gente sabemos e conhecemos, muitas das vezes esquecemos. Então, já que o texto áureo está pautado na sublimidade das bênçãos espirituais de Deus, então a palavra sublime, a etimologia da palavra sublime, segundo o dicionário, diz assim: perfeito ao mais alto grau. Segundo, acima da perfeição humana, é uma coisa sublime. E terceiro, para nós iniciar a palavra etimológica de sublime, terceiro diz assim: grandioso ou esplêndido.
que as bênçãos dos senhores espirituais é uma coisa grandiosa e esplêndida, né? Então é de muita valia a gente entender a etimologia do nosso texto bíblico na lição de hoje, para poder ficar sabendo, inteirado, o que é uma sublimidade. Então, a leitura bíblica em classe se encontra na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e o versículo 9 ao 14. Amém? Leio todo. Pode ler todo. Amém. Então, leamos. Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Descobrimos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, e que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém, pastor? Glória a Deus. Deus abençoe, lição profunda. Essa carta de Paulo aos Efésios, estaremos estudando toda esta lição, todo esse trimestre, e com certeza Deus tem bênçãos para a gente. Nós vamos aqui se atentar a algumas verdades acerca da introdução, ok? A introdução vai dizer o seguinte: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceber bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar seu plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Presbítero Anderson, a introdução ela é bem clara, né? Eu vou ler novamente aqui a introdução: é o seguinte: nessa lição vamos abordar a grandeza. Então, a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. Então, o projeto divino, ele está aqui baseado pelo menos em 3 pilares importantes, né? Ele já está dizendo que ele é grande, ele é excelente e ele é perfeito. E esse projeto divino, ele está apontando para a salvação da humanidade. O que você pode nos ajudar a contribuir para a gente acerca desse projeto de Deus, sobre a excelência, a perfeição do projeto divino? Aleluia! Essa introdução é muito clara, ela revela, na verdade, o projeto principal de Deus sobre a vida da igreja. Exatamente. A gente pode observar, né, que o próprio apóstolo Paulo, ele utilizou-se, né, dessa carta muito para exaltar, né, esse plano divino. A questão em que o Senhor já havia com muita antecedência, antes da fundação do mundo, né, preparado o nosso escape, né, a nossa salvação, a nossa redenção. Então ele se utiliza de um estilo literário, né, a gente observa logo aqui no começo, nessa leitura bíblica em classe, e do versículo 3 até o versículo 14, ele é um parágrafo só, um parágrafo grande. E a gente sabe, quem está acostumado a escrever, é muito difícil a pessoa conseguir escrever por um tempo prolongado, né, fazendo um texto comprido, e utilizando-se desse mesmo texto para que ele pudesse louvar o Senhor. Ele chega a dizer 3 vezes, né, tudo para louvor da sua glória. E hoje nós glorificamos o nome do Senhor pelo seu plano de redenção, que foi cumprido em Jesus Cristo, né? Faltam ainda algumas etapas, mas nós vamos conversar ao longo dessa revista, dessa lição, mais um pouco sobre isso. Irmã Carla, o início dessa introdução,
ela vai dizer o seguinte: aos escolhidos. Aos escolhidos. Então, na verdade, não que Deus faça acepção, né, de pessoas, mas eu posso apontar que esses escolhidos sejam as pessoas que estão dispostas, não é isso? Dispostas a receber a palavra de Deus, que se convertam a Cristo, reconheçam Cristo como único, exclusivo e suficiente Salvador. O próprio texto de Mateus 22, verso 14, é um texto muito famoso, né? Famoso no âmbito de que as pessoas leem muito isso, né? Que muitos são chamados, né? Deus aqui está usando aqui um termo de totalidade. Muitos são chamados, não são poucos, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Na verdade, Deus não faz acepção. Então, independente da classe social ou quem seja, ou a qualidade de conhecimento humano, para Deus não importa, é escolhido de Deus. É isso aí. Nós sabemos que a salvação ela é para todos, toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, a mesma Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nem todos vão perseverar até o fim. Então, quando a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos escolhidos, ele está priorizando aquele que insistir, aquele que entrar dentro do projeto e da vontade de Deus, no sentido de santidade. A Bíblia vai dizer que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, esse escolhido que a Bíblia destaca está dentro dessas condições. Quer dizer, muitos têm paz com alguns, porém não têm com todos. Porém, a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, o próprio Deus está dizendo através dessa palavra: nem todos vão ter paz com todo mundo, nem todos vão seguir a santificação, porém aqueles que perseverarem e insistirem dentro da minha vontade serão escolhidos e virão junto comigo para a minha glória. Então há condições. A porta está aberta e Deus chamou a todos, porém são poucos que querem priorizar, né, as condições para permanecermos dentro dessa porta que é estreita. É verdade. Paulo tinha um conhecimento muito profundo, mesmo antes de se converter a Cristo, um homem dotado de letras, né, de sabedoria, e as pessoas não conseguiram compreender a chamada de Cristo no início do apóstolo Paulo. E Jesus ele teve que liberar aquela palavra em Atos dos Apóstolos, a conversão de Paulo, capítulo 9, verso 15. Né? O Senhor vai repreender o profeta que era para levar a mensagem para Paulo, dizendo: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim. Quer dizer, Deus está falando, talvez não é para muitos, talvez não vai ser compreensível para as pessoas dizer: como é que pode Deus escolher aquela pessoa ali para fazer uma obra? A gente pega isso. As pessoas falam assim: meu Deus, como é que pode Deus ter salvado o Márcio, salvado a Carla, o Anderson, o Nildo? Mas Deus está dizendo que disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim, vaso escolhido. Então importa que para Deus sejamos escolhidos, por mais que para uma sociedade que não compreende esses mistérios possa entender que Deus me salvou. Mas Paulo disse isso. Paulo, ele revela alguns segredos na sua história. É claro, de fato, não está totalizado nesta lição, mas a gente ficou a vida toda se apegando nisso, dizendo que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, né? Na verdade, não tem isso, né? Não houve essa mudança de Saulo para Paulo após a conversão. Era muito comum algumas pessoas ter os dois nomes. Paulo tinha os dois nomes. Paulo era tão conhecido como Saulo, seu nome judeu, seu nome, né, original de nascença, da tribo de Benjamim, fariseu por escolha de religião, mas Paulo também era Paulo, né? O próprio texto de Atos dos Apóstolos confere isso para a gente leu aqui, Atos dos Apóstolos capítulo 13, verso de número 9, vai falar do tempo que Paulo passou ali ensinando. Atos dos Apóstolos 19, verso 10 também diz acerca do nome de Paulo: e Saulo também chamado Paulo, ou vice-versa. Isso não importa, o importante é que Jesus havia escolhido ele para uma grande obra, e realmente fez uma grande obra na vida
do apóstolo Paulo, né, Anderson? Uma obra profunda, uma obra poderosa, mudou a vida de um homem que foi exemplo. Até hoje nós estamos estudando acerca deste homem que deixou grandes exemplos. Anderson, o tópico de número 1 desta lição está dizendo o seguinte: a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos, condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou, aí está um grande segredo, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Anderson, fala um pouco para a gente acerca aí deste privilégio da salvação. Eu vou até ilustrar um pouco esse início. Eu li hoje de manhã, rapidamente, um texto na internet, falando sobre um senhor de 90 e poucos anos, acho que 94 anos, e ele passou um período no hospital e utilizou o respirador, né, por causa dessa enfermidade, o vírus, né, Covid-19, e ele conversando ali com os médicos, eles disseram: olha, o senhor está devendo um dia de utilização desse respirador. E ele começou a chorar, e aquela comoção, e ele, como cristão, ele respondeu: olha, eu estou chorando porque não é porque eu não tenho dinheiro para pagar esse dia, não. Esse dia custa R$500, eu consigo pagar. Eu estou pensando quanto é que eu estou devendo a Jesus pelos 93 anos e pouco que eu tive até hoje. Então, esse que é o privilégio, né? É o reconhecimento que Jesus fez algo por nós que nós não poderíamos fazer. Quem de nós teria condições de pagar, né, por essa tão grande salvação? Então, eu acho que isso explica um pouco o que nós estamos conversando aqui hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Macau. Aqui sobre o primeiro tópico, né, a nova posição do Cristo, está falando no primeiro subtópico sobre a doxologia. Doxologia é do grego doxa, glória mais logia, palavra, manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamento. Deus seja louvado. Então, quando nós dizemos glória a Deus, Deus seja louvado, isso aí é uma expressão que significa doxologia. O que o comentarista está dizendo aqui para nós nessa nova posição em Cristo? Que essa doxologia, esse glória a Deus, esse Deus seja louvado, não pode ser uma coisa só de boca. Isso tem que vir de dentro de nós. Tem que ser uma expressão de louvor e de adoração a Deus vinda do nosso coração e com sinceridade. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito. Olha a doxologia aí, ó. Em espírito e em verdade. Então não adianta nós expressarmos adoração a Deus se ela não está vindo de dentro, porque Deus é sincero e Ele procura adoradores sinceros e autênticos para adorar. Então, quando ele diz aqui, ó, após expor o versículo de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus, ó, doxologia isso aqui, ó. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no verso 3, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. E nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça. Então, o tempo todo aqui, quando o apóstolo Paulo falou sobre esse bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, o tempo todo Paulo ele quer mostrar para nós que nós temos que ser gratos à salvação. O mistério que esteve oculto foi sobre a salvação que Deus haveria de trazer para a sua igreja. E Deus ele quer gratidão. A Bíblia vai dizer o mesmo, o apóstolo Paulo, no Tessalonicenses, ele vai dizer para nós: sede agradecidos. Deus se agrada quando nós somos gratos a Ele. Por que não agradecemos a Deus pela nossa salvação?
por Ele ter nos livrado do poder da morte, do império da morte, das mãos de Satanás. Porque todos nós estávamos condenados por causa do pecado, irmãos. Ninguém aqui foi escolhido, ninguém aqui está na presença de Deus porque era bonzinho. Foi Deus que escolheu pela sua infinita misericórdia a cada um de nós. E nós temos o dever e a obrigação de sermos agradecidos a Deus por essa tão grande salvação. Porém, Ele deu uma condição para nós. Precisamos cultivar dentro de nós o fruto do Espírito. O que mostra que eu sou convertido é o fruto do Espírito abundando sobre a minha vida. O que mostra que houve uma mudança na minha vida é que antes eu roubava, não roubo mais. Antes eu era mentirosa, não sou mentirosa mais. Antes eu enganava as pessoas, eu não engano mais. Tem que haver uma profunda conversão da nossa parte depois que nós aprendemos acerca de Cristo e acerca dessa salvação. Então Jesus está dizendo para nós nessa manhã: sejam agradecidos pela salvação que você recebeu, pela salvação que nós recebemos, e adore a Deus com sinceridade, porque é isso que a revista está falando para nós sobre doxologia. Louvado seja Deus, adorado seja Deus. É essa expressão que tem que vir de dentro, e para ela vir de dentro tem que haver gratidão sincera. Amém? Presbítero Arildo, eu vou dar uma repassada aqui nesse tópico, queria uma colaboração sua. Já já o pastor também vai dar sua contribuição aqui, eu sei que tem de Deus ali. O tema do primeiro tópico, né, está dizendo aqui, a nova posição em Cristo, uma nova. Se há uma nova é porque teve uma velha posição em Cristo. E são atitudes totalmente diferentes. Quem tem uma nova posição em Cristo não pode ter uma posição parecida quando era a velha posição em Cristo. Eu acho que aqui é um grande desafio para a igreja de Cristo ser totalmente diferente. Se é nova posição, tem que ser nova posição. O próprio Paulo, escrevendo em Gálatas, capítulo de número 5, verso 19, ele vai dizer acerca da operação das obras da carne na vida daqueles que deveriam viver uma nova vida, mas estão tendo o nome de nova vida, mas ainda tendo seus hábitos de velha vida e velho comportamento. Aí a Carla entrou falando muito bem com suas palavras acerca da doxologia, né? A gente não fala isso todos os dias, a gente não comenta isso na escola dominical, mas são coisas preciosas. Na verdade, a gente não comenta acerca do nome da doxologia, mas a gente vive uma vida de louvor e adoração. E a vida de louvor e adoração, ela não pode ser uma vida assim programada. Se programou, eu vou programar agora, liberar glória para Deus. Não é doxologia, né? A doxologia, ela surge de dentro para fora, tem que ser natural. Eu já vou ter a participação do presbítero Arildo. O próprio, a gente tem aqui Mateus capítulo 6, lá no verso 13. Esse texto, ele vai revelar a oração que Cristo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Ela não revela uma total doxologia, ou no sentido de doxologia, mas o final dela revela. Porque o final da oração do Pai Nosso vai dizer o seguinte: olha, porque teu é o reino, não é isso? Teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. Amém. E tem várias doxologias na Bíblia, né? Não é toda, mas tem várias doxologias na Bíblia. Vou citar mais uma aqui, Romanos capítulo 11, quem quiser anotar, verso 33, começa dizendo uma doxologia linda. Diz o seguinte, ó, porque diz assim, verso 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis o seu caminho. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu o primeiro, ele para ele seja recompensado. E termina dizendo: porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, de glória, pois a ele eternamente. Amém. Isso é um louvor que surge de dentro para fora. Eu acho que é um desafio desses dias trabalhosos que a igreja está passando. Fala com a gente, amigo.
Glória a Deus. Pai do Senhor mais uma vez. A gente estamos aqui no primeiro tópico aqui sobre a nova posição em Cristo Jesus. Amém, irmão? O apóstolo Paulo mesmo disse que, lá em a carta aos Romanos, ele disse que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E dentro de uma nova criatura, eu observo aqui pela vida do apóstolo Paulo. O pastor Márcio mesmo ali citou que a gente, sem antes estudar e aprofundo das escrituras sagradas da Bíblia, a gente lendo ali Atos que o nome de Paulo era Saulo, depois a gente entendia que foi transformado em Paulo, foi mudado quando ele teve um encontro com Jesus. Mas a gente observando, estudando o decorrer das escrituras sagradas, aprendendo mais um pouquinho, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, nas 13 epístolas ou cartas, ele se identifica como Paulo. Então, a gente estudando, como é que isso é glorioso? A gente aprendemos que Saulo era o nome dele judeu, um pronunciamento hebraico. Dizem alguns historiadores que o pai e a mãe dele colocou ele de Saulo em homenagem ao primeiro rei de Israel, que era o rei Saul. E engraçado é que no grego ele se transforma, a pronúncia Saulo vira Paulo. Então, trazendo a etimologia destas duas palavras, Saulo e Paulo, Saulo significa solicitado. Ele podia muito bem botar todas as suas cartas, se identificar como Saulo, porque é o nome dele original, o nome dele judeu, veio do judaísmo, mas ele se identifica como Paulo. E eu fui pesquisar e saber o que significa Paulo. Significa ser pequeno. Olha só a responsabilidade desse homem que tem para nós nos dias de hoje. Ele, com a autoridade que ele tinha, o encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, pessoalmente, ele foi apostolado pelo próprio Senhor Jesus, ele escreveu nas suas cartas como pequeno, como uma pessoa pequena, porque ele sabia a grandiosidade do Deus que estava chamando ele para a grande obra. Foi por isso que ele escreveu aos Romanos e disse que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Quer dizer, o Saulo, o solicitado, ficou para trás, agora ele é pequeno na presença do Senhor. Então, pastor, com essa humilde e pequena participação, eu creio que a Bíblia nos adverte que os humilhados serão exaltados e exaltados serão humilhados. Então, a gente, quando anunciar, pronunciar a palavra do Senhor, apregoar, ensinar, a gente tem que ser pequeno, porque eu até entendo que a gente somos chamados para fazer grandiosas obras, sim, grandiosas obras, mas na presença do Senhor somos pequenos, somos novas criaturas em Cristo Jesus, amém? E aqui nós vamos ver já no capítulo 1, ele se identificando, Paulo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Olha só o que ele chama também a igreja de Éfeso. Bem quisera nós, para os dias de hoje, falar que a igreja é fiel a Cristo Jesus. Mas vemos que, se a gente olhar mesmo para nós, a gente como estamos sido infiéis à palavra de Deus. Mas que Deus possa nos abençoar esta manhã, para que a gente possamos ser fiéis, como foi a igreja de Éfeso. Que a gente estudamos no primeira lição com o evangelista Samuel, que era uma carta, não uma advertência, mas uma carta de ânimo, uma carta de perseverança para a igreja continuar perseverando, ser fiéis às escrituras sagradas. Então, que venhamos ser como Paulo, pequeno na presença do Senhor, mas chamado para uma grande obra. Amém? Glória a Deus. Aqui é um grande desafio, né? A gente receber tantas bênçãos de Deus, sermos chamados para tantas responsabilidades que Deus
por misericórdia, nos dá e continuar tendo atitudes de pequeno, de humilde. Não é fácil e fica aí o desafio para a gente sermos tão abençoados, sobretudo, talvez ministerialmente, em muitos aspectos, e continuar sendo pequeno. Paulo foi um exemplo disso, né? Ele podia dizer que era grande, e ele era grande, né? Só que a sua atitude foi de alguém humilde, de alguém pequeno. Anderson, nós temos aqui tantas coisas boas aqui, a gente está correndo, né, da aula. Na verdade, a lição está maravilhosa, eu louvo a Deus pela vida das pessoas que estão participando aqui. Aqui Deus abençoe a nossa irmã Maria Luísa Pelicione, minha mãe, está lá em Vitória do Espírito Santo, terra boa. Deus abençoe aqui, eu vi aqui mais Jacinto Barbosa, assim, Deus abençoe a Aline Abreu, lá de Portugal. Aline, hoje de manhã eu assisti um pouco de vocês aí, foi uma bênção. Samuel está aqui na nossa frente aqui. Samuel, Deus abençoe a sua vida. Para ver o seu Zu Normélia, acho que está lá em Campos, é minha titia, está lá em Campos. Deus abençoe, Zu. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe também Neir Vaso, profeta de Deus. Valdenice Gonzaga, que está sempre participando com a gente aqui. Muita gente abençoada. Janice, Deus abençoe Janice. Deus abençoe a todos para a glória de Deus. Antes nós vamos entrar aqui agora numa parte profunda, que é o subtópico 2, que diz as bênçãos espirituais. Eu já passo a oportunidade para o presbítero Anderson. Diz assim: obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas ao longo da passagem de Efésios, capítulo 1, verso 3, ao verso de número 14, a gente tem tudo isso aqui. Tais como Deus nos elegeu para sermos salvos, predestinou-nos para sermos filhos, enfim, vai falando sobre vários fatores que nos incluem acerca das bênçãos espirituais. Falando de bênçãos espirituais, a gente também vai lembrar de bênçãos materiais. Será que não está acontecendo uma inversão de valores muito grande hoje em dia, não só no Brasil, mas na humanidade, e por causa de uma busca de bênçãos materiais, a gente acaba invertendo esses valores que são profundos? Deus não tem cobrado a sua igreja acerca de tudo, uma cobrança profunda? Queria que você falasse um pouco sobre essas bênçãos espirituais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu concordo com o pastor Márcio. Realmente hoje em dia essa inversão, né, de valores, de dizer que aquele que possui mais é mais abençoado, aquele que possui menos é menos abençoado, ou até não é abençoado por não possuir nada. A gente costuma dizer na igreja, né, que a gente tem que se preocupar com o que está preparado no mundo vindouro, né? A gente está nessa terra apenas peregrinando. Um exemplo de bênçãos materiais que a gente pode ver é no antigo Israel, né, quando eles peregrinaram pelo deserto e tinham uma promessa de alcançar uma terra que manava leite e mel, e poucos conseguiram adentrar a terra prometida, né? E a gente sabe, a gente aprendeu isso já, que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, para a realização do plano divino da salvação, né? A gente transcorre todo o texto bíblico e se cumpre no Novo Testamento. Então, essas bênçãos espirituais estão numa outra esfera, né? Coisas que a gente não viu, o ouvido não ouviu, não é verdade? Então, nós temos que ter o desejo ardente no coração de alcançarmos essas bênçãos espirituais. Hoje é uma mornidão que toma conta das igrejas, né? E muitos acham que basta apenas estar indo para a casa do Senhor, como se estivesse marcando ponto numa empresa, no seu trabalho, mas se esquecem que a mornidão, ela causa um sentimento de asco, de nojo no Senhor. Então nós precisamos, irmãos, vibrar, nós precisamos estar atentos, arraigados, ligados, né? Querendo participar desse plano de salvação do Senhor, né? Que nos foi dada essa honra de estarmos pregando a palavra, coisa que os anjos quiseram e não puderam fazer, foi nos dado, né? São presentes para nós. Então essas bênçãos espirituais nós vamos alcançá-las no momento certo. E para isso aqui durante o texto
fala-se acerca do Espírito Santo, né, como selo. Nosso Senhor Jesus Cristo subiu, mas deixou o Espírito Santo como selo da promessa de que um dia Ele vai nos buscar. Tenhamos a certeza, irmãos, se hoje passamos dificuldades, se hoje enfrentamos as aflições desse mundo, creia no seguinte, só não está pior, porque a igreja ainda está na terra. Mas um dia ela será tirada para gozar dessas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E o que será desse mundo? O que será de quem ficar? Então, tenhamos atenção com relação a isso. E tenhamos no nosso coração o desejo ardente de alcançarmos essas bênçãos prometidas pelo Senhor. Glória a Deus. Eu fico assim pensando na questão da bênção espiritual e bênçãos materiais, irmã Carla. Eu acho que é uma busca em alguns aspectos de culto. Estamos falando agora de igreja, de cultos. A gente frequenta muitas igrejas, você que está nos ouvindo aí. Eu queria que você comentasse aqui acerca disso, ou perguntasse, ou pudesse expor a sua opinião, que é importante para a gente aqui. Nós estamos acompanhando a sua participação. Às vezes tem algumas campanhas, ali o Carla, os irmãos estão aqui conosco, que campanha, vamos falar campanha de porta aberta, né? Campanha da prosperidade. Eu passei esses dias por um lugar e passei, tinha uma igreja assim, com uma placa, e lá estava escrito assim, Igreja Evangélica da Bênção. Será que o propósito de colocar esse nome, Igreja da Bênção, será que era bênção espiritual? Porque as pessoas têm buscado muitos cultos com a intenção de bênçãos materiais, Anderson. Oxalá, ou quem dera, se a intenção, a gente não conhece a intenção, tomara que seja para adorar a Deus, para fazer uma doxologia, mas em muitos aspectos essa busca, em alguns cultos específicos, são busca por coisas materiais. São pessoas que vão atrás de uma casa, de um carro. Não que isso não seja importante, mas o próprio texto da Bíblia, Jesus disse isso: buscai primeiro o reino dos céus, não é? A bênção espiritual, ela não é visível, ok? Ela não é visível, mas nós somos participantes dela. Ela é tão sólida como isto, mas ela não é invisível. A bênção espiritual, ela está ligada às coisas celestiais, às coisas do reino de Deus, não é verdade? O próprio Jesus disse: só buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Deus está dizendo o seguinte: olha, o celestial e o espiritual é primazia, prioridade, não é isso? E o restante é acréscimo. Acréscimo não é a primazia. Eu estou falando porque o próprio texto de Romanos, capítulo 14, verso 17, vai nos ensinar, está nos ensinando acerca de que a bênção espiritual está ligada ao reino de Deus, porque a própria lição também está nos ensinando isso. Mas é o seguinte, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, ok? Não é físico mais, é justiça, paz, coisas celestiais, paz e alegria no Espírito Santo. Quer dizer, vem de dentro. As bênçãos espirituais estão longe de ser carro, chave, apartamento. Precisamos disso. E quando eu falo precisamos disso, nós estamos vivendo um período agora, por causa dessa pandemia, os irmãos estão entendendo isso, que há uma busca, sobretudo, por recursos financeiros, porque há muitas casas sofrendo e passando por privações por falta de trabalho, por causa deste momento que nós passamos. Então aí eu acho que é um desafio da igreja conseguir entender que as bênçãos espirituais são maiores ainda do que as materiais no momento da aflição. Irmã Carla, o que você pode colaborar para a gente sobre essas questões das bênçãos espirituais? Eu tenho uma pergunta. Por que quando Deus ele disse que nós deveríamos buscar primeiro o seu reino, por que Deus não disse buscar primeiro as coisas materiais? Porque são perecíveis, irmãos. Vai ficar tudo aqui. Se eu for numa campanha pedindo uma casa nova, ela vem porque pela minha fé, pela misericórdia de Deus, Deus me dá a casa. Mas e aí, como é que está o meu coração com Ele? Como é que está a minha intimidade com Ele? Como é que está a minha comunhão com Deus? Quando Deus ele disse buscar primeiro o reino de Deus,
Deus e a sua justiça, Deus estava dizendo para cada um de nós: primeiro, a tua comunhão comigo, a tua intimidade comigo. Como que está o teu estado de espírito? Quando Deus ele fala sobre o fruto do Espírito, Ele está falando que tem que haver mudança dentro de nós sobre amor, paz, temperança, longanimidade, que no caso é a paciência, o equilíbrio, que é a temperança. Não adianta eu não ter nada disso e ter as coisas materiais. Então, quando Deus ele fala sobre as bênçãos espirituais, aqui na carta aos Efésios, a Bíblia enumera cada uma delas. Olha só o que a Bíblia diz, em Efésios, na passagem: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos. Olha as bênçãos espirituais aí. Filhos, nos fez agradáveis para Ele, remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Tudo isso é bênção espiritual. Acolheu-nos por sua vontade redentora, nos revelou a palavra da verdade, nos selou com o Espírito Santo. E Ele ainda diz mais: predestinou-nos, Deus nos elegeu para sermos santos. Efésios capítulo 1, versículo 4 vai dizer para nós sobre essas bênçãos espirituais. Vou enumerar uma delas. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, amor. Os irmãos já pararam para analisar isso? O sentido da palavra irrepreensível é que não haja engano na pessoa, que não haja motivo para ser repreendida, não haja nada na pessoa de negativo aos olhos de Deus. Então Deus, quando Ele fala para nós que essas bênçãos são espirituais, Ele está dizendo: priorizem o reino de Deus, priorizem a humildade, como o nosso amigo aqui acabou de falar sobre a humildade, porque essas coisas têm valor para Deus. Aí a Bíblia vai dizer: buscai o reino de Deus. Aonde ajuntar o tesouro, o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E Deus mandou a gente juntar o tesouro aonde? No céu. Olha só, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Está aí a pandemia morrendo gente de forma inumerosa, muita gente. Mas os irmãos já pararam para analisar. Agora ninguém tem tempo para poder ir para o trabalho, não pode ir, com pessoas que estão em casa porque não podem trabalhar e agora estão sendo obrigadas a priorizarem o reino. Quantos não oravam e estão orando agora depois da pandemia? Quantos pararam de jejuar e estão jejuando agora depois da pandemia? Quantos não faziam culto em casa e agora estão fazendo culto no lar? Era isso que Deus queria para nós antes da pandemia. Antes de acontecer tudo isso sobre o vírus, Deus queria que a igreja agisse do jeito que está agindo. Mas foi preciso Deus permitir um vírus letal para que a igreja acordasse e entendesse: gente, o dever de vocês é me buscar, porque eu estou voltando e somente aquele que estiver com as suas vestes limpas levar para o meu reino. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra e Ele não deixa cair um tio da sua lei. E se Ele disse que só vai levar para o céu quem nasceu de novo e quem está com a veste limpa, é porque Ele só vai levar quem nasceu de novo e quem está com a veste limpa. Então, se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não ler a palavra, não tem como eu me permanecer e me manter limpa no reino de Deus. Então, essas bênçãos espirituais são prioridade para a igreja, porque o material nós precisamos. Mas quando a trombeta tocar, que ajuda que o material vai dar para nós. Agora, a forma que eu tiver em relação à minha intimidade, como eu com Deus, é isso que vai fazer eu ouvir o toque da trombeta e naquele grande dia ver o Senhor face a face. O próprio texto da Bíblia diz, em Mateus capítulo 6, verso 19: não ajunteis tesouro aonde? Na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então, eu acho que o desafio é esse: a gente se desligar um pouco das coisas terrenas e se ligar um pouco nas coisas do céu, né? Amém.
Glória a Deus, já estamos finalizando mais um trecho aqui da nossa escola bíblica. E a proposta dessa lição ela é muito grandiosa para esses dias de hoje. Falando das bênçãos espirituais, nesse trimestre, o autor, que é o pastor Douglas Batista, ele escreveu esse trimestre assim: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Quer dizer, redimida, quer dizer, comprada com o sangue de Cristo, selada, quer dizer, marcada pelo Espírito Santo da promessa. Então, eu creio que aí já cai por terra aquelas igrejas que, alguns pastores que falam que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Eu creio que a gente somos salvos enquanto estamos selados, carimbados, marcados pelo Espírito Santo. Na medida que o Espírito Santo nos afasta da gente, perdemos o selo. E o dono não conhece. Nos tempos antigos era marcado tanto o escravo quanto o animal com selo. É isso, essa proposta que o Espírito Santo, através de Paulo, vem trazer para nós nos dias de hoje. Aquele que tiver selado, marcado, produzir os frutos que o Espírito Santo nos propõe, esse será salvo. Então, diz que ele é o penhor, o Espírito Santo é o penhor, quer dizer, a nossa garantia da salvação é o Espírito Santo, quer dizer, ele foi penhor. Jesus falou assim: ó, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, pois eu enviarei um outro Consolador que estará convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então, enquanto tivermos o Espírito Santo como penhor, como selo na nossa vida, amém, somos salvos. Mas à medida que esse Espírito Santo, devido, como Isaías 59 diz, que as nossas transgressões, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, então, na medida que pecamos erramos, o Espírito Santo nos afasta de nós. Então, Paulo, aqui no capítulo 1, ele vem trazendo aqui do capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14, ele vem trazendo as bênçãos espirituais através da Trindade Santíssima. No capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, ó, referente ao Pai: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí já no versículo 7, ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Já mencionaram aqui o Filho, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Amém? E no versículo, ainda referente ao Filho, no versículo 9 ele diz assim: descobrindo o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, quer dizer, os seus benefícios, que propuseram em si mesmo. Quer dizer, os benefícios que nós temos é o que Cristo nos propõe. Então isso nos traz o quê? Eu posso pregar, eu posso ensinar. Me desculpe, irmã Carla, você pode cantar com uma benção, mas isso não te leva para o céu. Se eu não aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e não tiver selado, marcado pelo Espírito Santo, infelizmente eu posso ensinar aqui, meu pastor, o quanto tempo for, mas isso não me garante do céu, me garante o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Então, já cai por terra aí essa coisa de ser salvo, uma vez salvo, salvo para frente, irmão. A gente temos que, cada dia, fazer manutenção da nossa salvação, e essa manutenção é frutificar. Foi o que Paulo diz, ensinou a igreja aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a irmã Carla falou do fruto do Espírito, que começa com amor e termina com domínio próprio. Então tem que ter amor e domínio próprio, né? Que é a base de todo o fruto do Espírito. E nós entendemos, já estou terminando, tá, pastor? Nós entendemos e aprendemos, pastor, que uma árvore, quanto mais fruto ela dá, mais arriada ela fica, por causa do peso dos galhos. Às vezes eu vejo o pastor aí meio cabisbaixo, que ele é um homem de Deus, um homem abençoado, mas eu vejo
que é o fruto que esse homem tem, que traz peso na vida do ser humano. Uma árvore, é uma árvore frutífera, ela anda arriada. E engraçado que tu já viu manga comer manga? Tu já viu jaca comer jaca? O fruto que nós demos, pastor, meus irmãos pastores, é sempre em prol de alguém. Aí eu vejo o nosso pastor sempre preocupado com aqui ser assistente social, né? Para poder ajudar as pessoas menos providas. Então, o fruto que Paulo escreveu aos Gálatas ali, o fruto nós devemos querer adquirir esses frutos do Espírito. Mas esse fruto não é para nós alimentar, é para alimentar alguém. Primeiramente com amor. Amém? Longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, e aí vai. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Na verdade, é o que o pastor presidente está aqui conosco sempre nos ensinou, né, pastor? A gente é abençoado por Deus para ser um rico canal de bênção na vida das pessoas, na vida da igreja. Isso nós aprendemos durante todos esses anos aqui. E nós glorificamos a Deus aí pela participação do nosso superintendente, que está afiado. O superintendente está afiado demais. Deus abençoe aí, para a glória de Deus. Irmãos, o nosso tempo corre muito rápido, né? E que relógio eu acho que está até parado, não sei nem que hora. Falta 5 minutinhos, a gente vai dar uma corrida aqui. O pastor presidente tem uma palavra para a igreja. Eu queria que você segurasse aí, porque o pastor presidente tem um recado para te dar aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente vai encerrar essa parte. Agora vamos aqui passar aqui para a parte final, porque Deus tem nos abençoado muito aqui. E tem subtópico 3, Anderson, diz assim: a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados. Repito, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Romanos capítulo 5, verso 11, verso 15. Deste modo não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Bom, em suma, aqui está falando sobre a diferença daquele que serve, daquele que não serve, uma nova condição em Cristo, o nosso novo comportamento, como é o nosso fruto a partir de agora, o nosso relacionamento, tudo gira em torno da nossa nova condição em Cristo. Aí está dizendo aqui, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção, sobretudo a maior bênção de tudo, é a bênção da salvação e a mudança que Deus faz na nossa vida, de dentro para fora. Acerca desse subtópico 3 aqui, Anderson, eu quero que você fique à vontade para poder expressar a sua alegria e o que Deus colocar no seu coração nele. Eu vou falar rapidamente, irmãos. Tem um versículo em Romanos, capítulo 5, versículo 8, né, que é citado aqui no texto, que ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não nos foi exigido nada, né? Cristo se voluntariou prontamente para se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados. E essa dívida já foi paga. O texto, inclusive, mais adiante, vai falar também sobre redenção, já falou um pouco sobre isso. E o que é a redenção, né? Se a gente for pegar no sentido literal, é comprar, adquirir. Então, nós somos povo adquirido por Deus. Havia um hábito, antigamente, entre o povo de Israel, que a dívida da pessoa era escrita numa pele de animal, em outro tipo de material que pudesse aceitar a escrita, mas muito mais comum era a pele de animais, e ali constava a dívida daquela pessoa. Então, quando alguém se oferecia para pagar aquela dívida, né, aquela pele era tirada dali, aquela lista, e era imergida numa solução química e era apagado. E aquele papel, aquela pele era novamente colocada, agora sem nenhuma dívida a ser paga, né? E isso foi o que Cristo fez por nós. Nós não merecíamos, mas Ele pagou, Ele é o nosso Redentor. Agora olhamos para a nossa cédula, né? Não tem nada contra nós. E ainda que o advogado, ainda que o adversário tente nos acusar, nós temos um advogado para com Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Amém, irmão? Então devemos crer nisso, né? Que o Senhor está sempre pronto a advogar em nossa causa.
não devemos limitar nunca, jamais, a graça de Deus. O homem nunca vai longe demais, onde o Senhor não possa ver, não possa alcançá-lo. Não é verdade? Glória a Deus. E Ele faz uma mudança tão grande na nossa vida através disso que você nos ensinou agora, que as pessoas olham para a gente e vê a diferença. Né? Tem gente que olha para a gente e fala, meu Deus, que diferença. Eu imaginei que Deus ia fazer uma transformação tão grande, né? O próprio texto aqui no subtópico 3 está dizendo, 2 Coríntios 5,17, assim, o pastor nos fala muito sobre esse texto, prega muito sobre isso. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? O próprio texto de Malaquias capítulo 3, verso de número 1 em diante, diz, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, uma vez em Cristo, tantas coisas na nossa vida é transformada, é mudada, né? Deus abre porta, Deus nos dá um casamento abençoado, Deus é muita coisa. Então não dá para ficar sem Jesus. Eu não posso ficar sem Jesus. Eu lembrei aqui E de uma coisa, que o Senhor, Ele nos chama como nós estamos, mas se nega a deixarmos da maneira que nós éramos. É preciso mudança. Então, tem coisas que acontecem imediatamente no momento da conversão, mas outras vão acontecer ao longo do tempo se você se dedicar a isso. Se você orar, se você ler a palavra. Então, é necessário realmente que você participe da sua própria transformação. É buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Irmã Carla, a gente vai partir para o final aqui, porque o nosso horário já explodiu. O tópico 2, uma vida cristocêntrica. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Aqui está dizendo acerca de colocar sempre Cristo em todos os ambientes da nossa vida. Priorizar, ok? Dar prioridade acerca de tudo dentro do reino de Deus. O subtópico 1 do tópico 2 diz assim: a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses capítulo 1, verso de número 26, a gente vai ler já. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejava para a sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu desejo, a sua eterna vontade, isto é, de acordo com o que lhe agrada, fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência, fosse exaltado, fosse sempre apontado. Irmão Carla, fica à vontade para fazer um comentário acerca disso aqui, porque eu estou vendo aí, você está com um esboço aí poderoso aí. Acerca dessa revelação aqui do mistério, ele diz aqui, essa verdade de respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade. Então foi tudo feito segundo o desejo e a vontade de Deus. Salvar a humanidade, resgatar a humanidade que estava mergulhada dentro do pecado, santificar a humanidade, selar a humanidade com a presença e o penhor do Espírito Santo de Deus, e no arrebatamento levar a sua igreja para junto de si. Quando ele diz aqui, por sua vez soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e por misericórdia, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. O sentido da palavra preeminência significa muito acima do que é. O que está em volta, superior, excelso, sublime, divino e augusto, para que em tudo Jesus tivesse a preeminência. Então todo esse projeto de Deus, todo esse desejo de Deus, que Deus faz tudo segundo a vontade dele, tudo isso era para que o seu Filho, Jesus Cristo, fosse glorificado e fosse o centro em tudo em nossas vidas. Aí eu volto a dizer o que eu falei no início da aula. Para que Jesus seja o centro, eu preciso amá-lo acima de tudo e de
todas as coisas. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não amo aqui, é impossível amá-lo. Quantos não amam o seu líder? Quantos não amam o seu superior? E dizem que amam a Deus? Não dá, é incoerente. Se você que está me ouvindo agora se enquadra dentro do que eu estou dizendo biblicamente falando, a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e de todas as coisas. Se você não ama o seu irmão que você vê todos os dias, como amarás o Senhor teu Deus que você nunca viu? João vai dizer isso. Então, para que haja Jesus como centro das nossas vidas, eu preciso primeiramente amá-lo. Demonstrar esse amor através do meu amor pelo meu próximo e pelos meus irmãos. Então Jesus, ele sempre terá preeminência em tudo na minha vida. Então, para que haja essa prioridade de Jesus em tudo, na vida do ser humano e na vida da igreja, tem que haver um vínculo, algo que nos una a Ele. Presença do Espírito de Deus que já está dentro de nós e o amor diretamente a Ele. Se eu não amo Jesus, se eu não sinto nada por Ele, para que estar na igreja? Para que fazer a vontade de Deus? Por obrigação? Por dever? Não, tem que haver alguma coisa que me liga a Ele. Então tem duas coisas que nos ligam a Cristo: amor a Ele, presença do Espírito Santo que faz com que esse amor a Ele seja gerado. Aí Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 3: em tudo nos gloriamos, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz a experiência a paciência, a paciência a esperança, porquanto o amor de Deus está derramado, olha como é que é o Espírito, dentro dos nossos corações, está lá em Romanos, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então olha essa sabedoria, irmãos de Deus. Ele nos deu a presença do Espírito, selo da promessa que foi falado pelo nosso irmão aqui do lado. Ele nos deu a presença do Espírito, fez com que esse amor por Ele crescesse através desse Espírito, para que em tudo Ele tivesse a preeminência e Ele ocupasse o primeiro lugar na minha vida e na sua vida também. Muito bom, irmã Carla. A lição ela termina, meu presbítero Anderson, presbítero Arildo, termina falando acerca dessa grande verdade, que mistério mesmo, a gente costuma falar sobre mistério, é mistério mesmo, foi a grande revelação de Cristo à sua igreja, né? A revelação de sua palavra, a revelação do seu evangelho. O próprio Colossenses capítulo de número 1, verso 26 diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora é essa geração que a gente vive também, e que agora foi manifesto aos seus santos. Os santos são os separados, os que foram escolhidos e estão na presença de Deus em condições de santidade. Aí depois o texto vai falar acerca de o selo do Espírito, termina a lição falando sobre isso, o selo do Espírito Santo e o penhor. Quando a gente junta esses dois tópicos aqui, ele vai falar que tudo isto foi feito para a glória de Deus. Deus é misericordioso conosco, mas não para o nosso benefício próprio, é para a glória dele. Deus abençoa a sua igreja e somos abençoados, mas é para a glória dele. Romanos capítulo 11, verso 36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois são dados a ele eternamente. Aí volta os discípulos, o próprio Jesus louvando ao Deus dos céus acerca da revelação desta palavra. Em Lucas capítulo 10, versos 21 e 24, ele diz o seguinte: olha, eu te louvo, ó Pai, isto Cristo falando, eu te louvo, ó Pai, dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas, estou falando do mistério da salvação, escondeste essas coisas aos sábios e instruídos, e aí volta do que você falou, e revelaste aos pequeninos. Oh, glória a Deus! Está falando da sua palavra, do seu evangelho, do seu poder e do selo do Espírito Santo. Meu pastor presidente, eu quero que o senhor venha aqui, o povo quer te ver aqui, quer dar glória pela sua vida, glória a Deus pela sua vida.
que o selo do Espírito Santo não é só falar em língua estranha, e o mistério da gente a vida toda fala, o selo do Espírito Santo é muito além disso, e eu louvo a Deus porque nós estamos aqui, fomos selados pelo Espírito Santo e recebemos por herança um depósito que é a presença de Deus, e este depósito está sendo usado agora também nos dias difíceis. Não estamos em comunhão com a igreja aqui, com as pessoas aqui, e é um desafio para a gente se comportar e se portar como crentes em Cristo, mesmo não estando dentro da igreja, em casa. Eu quero agradecer a oportunidade ao nosso superintendente, que por via ao pastor presidente, vou devolver ao superintendente agora e relatar algo que saiu no jornalismo, dizendo que estes dias de quarentena são dias difíceis não só para a igreja, mas tem aumentado os casos de abuso a crianças, a violência a mulheres e problemas familiares. Quer dizer, era para aumentar o amor, o carinho, o respeito, porque as pessoas estão em casa, as famílias nunca estiveram tão reunidas como agora. E ao invés de as notícias serem boas, essa união está trazendo prejuízos. E não era para acontecer isso. É porque está faltando selo do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Mas que Deus possa alcançar esses lares, essas famílias, e a conclusão é através do nosso superintendente. Deus abençoe a todos os irmãos. Superintendente, com a oportunidade. Pai Senhor, muito grato nesta manhã aqui, estarmos nos alimentando dessa porção da palavra do Senhor, a qual Deus usou nossos amados irmãos poderosamente. Que Deus possa continuar te abençoando, pastor Márcio, presbítero Anderson. Eu me orgulho de dizer que eu fui discipulado pelo presbítero Anderson, minha professora também, irmã Carla, meu pastor que está ali por detrás dos bastidores, olhando a sua igreja que está nos acompanhando e ali intercedendo pelas nossas vidas, junto com o evangelista Samuel, evangelista Sandro. Estamos uma equipe boa aqui, tomando as precauções, a distância, higienizando as mãos. Então, irmão, continue fazendo essas precauções para que nós venhamos ser cometidos desse vírus aí maligno que tem assolado a face da terra, mas eu creio que Deus vai nos dar a vitória. Vou estar fazendo aqui a conclusão e vou estar passando para o nosso pastor. Conclusão diz assim, glória a Deus. Essa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos, o propósito devem redundar em louvor e glória a Deus eterno, na plenitude dos tempos, do desígnio divino estará plenamente executado. Quer dizer, nas plenitudes do tempo. Quando ele fala aqui na plenitude do tempo, não é o meu tempo, não é o tempo grego-romano, o tempo Cronos, mas é no tempo de Deus, que é o tempo Kairos. Então, na plenitude do tempo, quer dizer, no tempo de Deus, ele virá buscar a sua igreja. E aqueles que tiver, como aprendemos aqui essa manhã, estiver selado, marcado com o Espírito Santo, que é o nosso penhor, a nossa garantia, esse será salvo. Então, agradeço a minha rica oportunidade. Com muito orgulho, eu passo para o meu pastor presidente, está fazendo as conclusões finais aqui nesta manhã. Que Deus possa abençoar a amada igreja, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. Eu me sinto, pastor, realizado, irmãos. Faltam algumas coisas ainda, mas a gente vê a igreja prosperando desse jeito, de ter uma aula de escola dominical, onde o pastor não precisa nem se envolver. Se eu fizer algum comentário sobre a aula hoje, não tem lógica, não tem necessidade alguma. A minha conclusão nessa aula de hoje é dizer que foi uma bênção e que você aproveite tudo que foi ensinado aqui, porque foi muito bom. Eu tenho orgulho de ter esse quadro de professores, esses homens que estão nos ajudando nesta obra. Então, que Deus abençoe a todos, viu? Mas deixa eu lembrar você, hoje à noite,
nós temos um grande culto, também nesse mesmo sistema, lá na igreja grande, na sede, mas com pouca gente. Então não vem para cá sem antes me ligar não, tá bom? Eu fiquei preocupado, porque no domingo passado veio 30 e poucas pessoas, eu não quero isso tudo na igreja, tá bom? Então você que quiser vir, liga para mim, ver se tem um espaçozinho para você, tá bom? Eu quero aqui no mínimo 12, 13 pessoas, tá bom? Que são os músicos que vão trazer uma palavra, então me ajude aí. Eu sei que está difícil a peça ficar em casa, mas fique em casa adorando, cultue daí. Eu vou estar estendendo a minha mão e o Senhor vai estar abençoando a tua vida no seu lar, tá bom? O que eu quero deixar, duas observações. Primeiro, que ainda que a mídia está divulgando uma pandemia, exagerando um pouco as coisas, cai na realidade quando atinge a gente. Enquanto está fora, está longe, mas nós já temos 4 pessoas da nossa igreja que foi atingida pelo coronavírus, viu? E 3 delas já estão saradas, já estão recuperadas, né? Mas uma ainda está bem dodói ainda, precisando da nossa ajuda. Tem um diácono da igreja, tá? Eu não vou falar o nome, porque eu não sei se ele gostaria que falasse, mas já está também se recuperando aos pouquinhos, já está melhorzinho hoje. Então se guarde, lave as mãos. Quando sair no mercado para a rua, bote um protetor, bote uma máscara. Não brinca não, que o negócio é sério, viu? Todos que pegaram, passaram por ela fácil. Só tem um que está doendo um pouquinho mais, está mais complicado um pouquinho com a respiração, mas o Senhor está repreendendo, está curando também, está fazendo uma obra, eu creio nisso. Então você fica atento aí, que é importante estar atento, o negócio não é brincadeira, né? E você me pergunta, pastor, vai abrir a igreja quando? Eu queria abrir hoje, mas não posso, eu tenho que respeitar a lei. Mas pastor, por que as outras igrejas não respeitam? Por que as outras igrejas estão abrindo? A maioria das igrejas que não respeitam, às vezes, são igrejas que não são legalizadas, que não são gritadas em diário oficial, que não tem uma documentação. Eu tenho documentação, nossa igreja é legalizada ao extremo. A gente paga contador, a gente está tudo em dia. Então, se a lei bater aqui, vai me prejudicar, porque eu sou um cara conhecido pela lei, sou escrito na lei. Então, eu tenho que obedecer à risca, tá bom? Com dor no meu coração, eu tenho que obedecer. E outra coisa que eu quero pedir a você é que continue ajudando a assistente social e as finanças da igreja, né? Você que tem seu dízimo, sua oferta, né? Hoje à noite nós estamos aqui, vai ter um porteiro ali, você pode chegar na porta e entregar o seu dízimo, a sua oferta, vai ter um obreiro ali para orar por você na hora, você não vai precisar entrar na igreja, tá certo? E podendo, traga um quilinho de assistente social. Ontem nós ficamos surpresos porque recebemos 2 cestas básicas de pessoas que não é da igreja, mas que ouviram o nosso comentário e mandaram 2 cestas gigantes, 2 cestas básicas que eu não tinha visto daquele tamanho ainda. No caso, 4, uma de alimento e outra de limpeza, mas só coisas boas. E a gente dividiu aqui, deu para fazer algumas cestas para algumas pessoas. Hoje, na escola dominical, enquanto nós estávamos aqui dando aula, chegou 2 pessoas aqui, já distribuímos 2 cestas básicas, quem está aqui é testemunho. Então o negócio está funcionando para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, vamos cuidar. Eu sei que está em crise, eu sei que tem uma opção de firma falindo, uma opção de firma mandando os outros embora, parando, fechando as portas, mas a igreja não pode parar, viu? Então, dizime, oferte, viu? Em nome de Jesus, à noite a gente vai estar dando mais uma vez o número da conta da igreja, para você poder cooperar com esta obra, tá bom? Nós vamos orar, agradecer a Deus, e hoje à noite, não esqueça, às 19h30, estamos iniciando um culto, a família Wesley vai estar aqui, não sei se Carlinha hoje vem, mas deve vir, né? A gente está convidando pelo vídeo já umas 2 vezes, né? Hoje eu estou convidando de novo, para vir cantar um hino para a gente, que a gente está aqui cultuando ao Senhor, amém? Em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus, ficar de pé e agradecer ao Senhor por esse momento. Eu quero convidar Samuel, porque parece que o Samuel ficou meio de fora, e é o nosso professor número 2, né? É o vice-presidente Jorge, do presbítero Jorge. Vem cá, professor. Jorge chegou ali agora. Aleluia. Olha aqui, Samuel. Agradece a Deus, o Jorge dá a bênção para a gente. Amém? Pai do Senhor, dos irmãos, vamos orar. Senhor Deus, te louvamos, Pai. Te agradecemos por essa escola maravilhosa. Toma cada um em tuas mãos, cada professor. Continua capacitando-os, ó Deus, a cada dia, abençoando os teus servos, Senhor.
dando sabedoria, Senhor, inteligência, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Leva para os nossos lares, na Tua paz, na Tua graça, repreende todo o mal, Senhor. Toma cada irmão que assistiram a essa escola dominical, abençoa os Teus servos, dê um domingo abençoado e próspero para cada um deles. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Está conosco também o nosso irmão Nilton, que não consegue rir nesse momento. Na rio ele riu. Está ruim para ele rir, pensa que tem as contas para pagar, é um tadinho do nosso irmão Nilton. Tem uma irmã aqui, pastor lindo da minha vida, te amo. Viu? Uma irmã mandou isso para mim. Irmã Rita Fernandes. Minha esposa. Deus abençoe a todos. Aleluia. Mãozinha lá em cima, assim, lá em cima, lá em cima. Lá. Decreta aí bem firme. A minha família é de Jesus. Profetiza isso aí. Em nome do Senhor. Vamos lá. A minha família é de Jesus. Amém? Aleluia. Jorginho, Vitória. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é sempre nossa. Pelo sangue de Jesus. Dá a bênção para a gente, irmão. A paz, Senhor, meus irmãos, receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda do Rei. Todos nós possamos dizer Amém. que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a escola dominical, que por sinal foi uma bênção, foi um patrão legal. Terça-feira passada nós fizemos assim, botamos alguns obreiros para me ajudar, e hoje o negócio foi mais bonito ainda. Que Deus abençoe a escola dominical. Amém? Glória a Deus. Vou tirar.